Uma salva de palmas para o nosso grande lateral esquerdo, Bruno Melo, que vinha fazendo uma temporada muito constante, estava inclusive elogiando ele. Hoje ele fez essa resenha aí e o Coritiba fica com um a menos e naturalmente perde o jogo contra o Grêmio. Vamos comentar essa partida, vamos comentar essa resenha aqui. E hoje eu tô poucas ideias. Hoje tem polêmica. Seguinte, o jogo ele passou na GETV. Fiz alguns prints, né, após a partida, não durante a partida, mas depois eu assisto a partida e aqui, ó, vou anotando aí no caderninho os principais momentos para eu printar depois. Então tudo printado aqui para ilustrar bem, tá? Fica aí os créditos, GTV, a imagem, fechou? Cara, vamos começar então, na verdade, pela escalação. Surpresa dos dois lados, né? Quer dizer, do Coritiba não tem surpresa, né? A questão é que o Sebastião Gomes ele tava lesionado não, tava suspenso, né? Terceiro cartão amarelo, e então vai o Thiago Santos, o que pra mim foi um acerto do Seabra. Acho que o Thiago Santos hoje parece um cara mais seguro que o Alisson, por exemplo, que vinha falhando muito. Eu gosto muito do Thiago Santos porque ele é um atleta que consegue muito bem fazer essa variação de zagueiro e volante, né? Eu particularmente gosto muito de volantes que têm essa capacidade pra jogar de zagueiro e fazer uma saída de três, né? É o próprio Nardoni do Grêmio, é um cara que eu gosto bastante por ter esta característica. O Nardoni não, perdão, o Noriega, confundi. Noriega. O peruano Noriega. Do outro lado, a gente tem uma mudança, porque antes eu até fiz um pré-jogo curtinho, um shorts, inclusive. Muito obrigado pela moral que a torcida do Imortal Tricolor, é os guri, deu lá no meu vídeo, gurizada. Assim, na ausência do Gustavo Martins, né, que é o zagueiro titular do Grêmio, o Luiz Castro ele opta por entrar com o Wagner Leonardo, e eu acho que ele tem um acerto, porque naquele vídeo que eu comentei que um encaixe que poderia desequilibrar muito o jogo era Pabon e Breno Lopes, né? Porque o Grêmio tem dificuldade em abrir espaço em defesas um pouco mais fechadas. O Coritiba, ele gosta de jogar dessa forma. E o Grêmio cede bastante contra-ataque para as equipes. E aí teria o encaixe Breno Lopes e Pavon. O Breno Lopes é o principal jogador do Coritiba no que se refere a contra-ataque. Ele é a válvula de escape, ele que costuma ser acionado do ponto futuro. E aí teria ele e o Pavon que é um ponta de origem, tá atuando pela lateral, então poderia ter uma vantagem. A realidade é que tudo que eu falei naquele short lá acabou com 30 minutos graças ao nosso Bruno Melo. Então a gente tem dois jogos. Claro que dentro de um jogo de futebol existem vários outros contextos, né? Mas principalmente a gente tem dois aqui hoje. O antes da expulsão e o pós-expulsão, né? É outro jogo, como naturalmente acontece. Então vamos lá, o Coritiba ele começa, como você pode ver aí na imagem, pressionando alto. O Coritiba não começa reativo, ou aí, pra quem comenta, pra quem fala, o Seabra é defensivo, não sei o que. Não, né? Aqui você pode ver, ó, com 1 minuto e 40, o Coritiba empilhando 1, 2, 3, 4, 5 jogadores dentro da área adversária, 2 na segunda bola, na intermediária. O Coritiba começa com uma postura bastante agressiva, uma postura parecida com o que teve contra o Atlético Mineiro até fazer o primeiro gol, né? E aí quando faz o gol, baixa um pouco a linha, naturalmente. Né? E não só isso, como pressionando alto também. Aqui a gente tem uns 2 minutos o Pedro Rocha engatilhando em cima do Everton. Aqui o Everton nem precisava ter dado esse chutão, ele podia lateralizar aqui, porque tinha uma linha de passe boa. Acho que, se não me engano, aqui quem que é? É o Wagner Leonardo, eu acho, que tá dando condição aqui. E aos 10 minutos também, você pode ver de novo o Pedro Rocha pressionando o Everton. Neste caso, o Everton vai optar pela linha de passe pelo outro lado, que, se não me engano, é o Vieri. Então o Curitiba pressionando alto, empurrando os jogadores na área adversária. E defensivamente, aquela saída de três de lei, né? Com os dois laterais do Coritiba com um pouco mais de liberdade para subir, né? Justamente também a vantagem de você ter um zagueiro que joga como volante, né? Ou melhor, um volante que sabe jogar como zagueiro, atuando como volante, que é o caso do Thiago Santos, porque ele pode tanto baixar para fazer essa saída de três com muita naturalidade, até melhor que o Alisson, né? E também o Thiago Santos ele possibilita, né? Essa variação tática, né? Aqui você pode ver ele bem encaixadinho com o. Acho que, se não me engano, é o Amuso, né? O Carlos impedido lá, o Amuso aqui embaixo. E tem essa capacidade, né, de variar bem o esquema, né? Se o Curitiba quiser jogar com 3 zagueiros em contextos de jogos, em partidas que o Thiago Santos está envolvido, ele pode simplesmente baixar um pouquinho, como fez aqui nesse caso. Acho que, inclusive, esse momento, acho que a bola roda, tem um cruzamento na área e o próprio Thiago Santos é quem afasta. E, claro, tem o do grande duelo que eu tanto comentei, que é o Breno Lopes e Pavão, e logo aos 5 minutos esse duelo já acontece, o Breno consegue levar vantagem, e depois a bola vai para o meio da área, não sei como que se desenrolou, mas esse encaixe até os 30 minutos, né, quando o Breno estava na partida, foi usado, né, foi usado 2 vezes. Uma, o Breno teve a vantagem, e a outra, aí vem muito bem o Luiz Castro, que tira o nosso queridíssimo Gustavo Martins, tira, não, o Gustavo Martins estava suspenso, e ao invés de entrar com o Balbuena, que seria o natural, coloca o Wagner Leonardo, que é um zagueiro mais rápido, justamente para poder ter essa cobertura em cima do Pavon, e aqui aos 14 minutos
Você sente o dedo do Luiz Castro nesta jogada que o Wagner Leonardo consegue impedir ou melhor atrapalhar a finalização do Breno Lopes, né? Se fosse o Valbuena, provavelmente o Breno Lopes entraria muito mais confortável e acertaria o chute, né? E poderia fatalmente ser o gol. Assim como poderia não ser também, né? Mas enfim, seria, claro, uma chance que levaria mais perigo. Com o Wagner Leonardo tem essa segurança. Aos 25 minutos, o Curitiba acho que tem a chance mais clara do jogo, né? O José claramente com receio de finalizar, né? Ele teve 2 chances hoje de chutar, prefere o passe, uma ele tentou dar de calcanhar, acabou não dando em nada. Aí ele fez uma boa pifada, né? Um toquinho por cima pro Ronier, quase o Curitiba consegue abrir o placar aos 25. Aos 29, o Grêmio, chama a atenção o Grêmio, né? Ninguém do Grêmio na segunda bola, empilhando 10 jogadores na área do escanteio, e o Josué consegue muito bem ver o Bruno Melo, que finaliza muito bem, a bola acaba indo pra fora. Mas depois, logo no lance seguinte, expulsão do Bruno Melo, não tenho o que questionar, tá? Acho que ele não foi... Claramente não foi na maldade, ele tentou dar o bote, mas fez o movimento errado, né? Dá uma solada no adversário e uma bobagem do Bruno. E aí muda o jogo, né? Muda o jogo, tanto que o lado esquerdo do Curitiba, que é onde estava o Bruno Melo, é onde nasce a jogada do gol do Grêmio impedido, né? Do Carlos Vinícius, né? Até na narração o Jorge Corach comentou que foi um lance ajustado, né? Mas aqui vendo de novo, acho que não... Até nem foi tão próximo, não. O Carlos Vinícius tá, tipo, meio corpo à frente do... Quem que é esse cara aqui? Eu acho que é o próprio Thiago Santos, né? Novamente, o Thiago Santos baixando bastante. Então tá aí, né? O Seabra, ele opta... Aí eu acho que o Seabra, ele erra, porque é o seguinte, ele tira o Breno e coloca o Felipe Jonathan, né? A princípio faz sentido, mas quando você olha justamente o encaixe do jogo, esse encaixe Pavão e Breno era o que podia desequilibrar para o Curitiba. E aí ele tira o Breno aos 30, deixa o Pavão muito confortável, né? Então o Pavão ele consegue chegar várias vezes, não se preocupa mais com a marcação, que é natural, né? Enfim, não dá pra dizer que o Seabra mexeu errado, porque a estratégia do Seabra é compreensível, sabe? Mas se fosse ele, eu não tiraria o Breno, né? Entendo que precisaria de alguém pra cobrir aquele setor. Inclusive, eu não descarto talvez tirar o Breno e colocar o Lavega, por exemplo, né? Que é um cara que tem mais vigor, que poderia ajudar mais na marcação, mas que poderia atacar as costas do Pavão, não com a mesma intensidade que o Breno, mas certamente mais que o Felipe Jonathan, que entrou, enfim. E daí o Curitiba joga assim a primeira etapa, na segunda etapa ele vai mudar de novo, né? Até que tem o gol do Gabriel Mack, muito bom jogador do Grêmio, este jovem meio, né? Que essa temporada ganhando oportunidade na equipe principal e vem rendendo, muito bom jogador hoje. Fez uma muito boa partida hoje, acho que tirando o Arthur, que também acho que foi exuberante o Arthur, gosto muito do Arthur, ele é um cara que ajuda muito, né, na concatenação, tanto de saída como de temporizar o jogo. Enfim, o Arthur fez uma muito boa partida, acho que se eu tivesse que votar para um melhor em campo, eu votaria no Arthur, mas se não, o Gabriel Mack fez uma muito boa partida também. O Michael acaba sentindo ali no segundo tempo, e aí no segundo tempo o Curitiba tem a grande mudança que entra o nosso querido William Oliveira, né, ninguém, assim, não sei, o Seabra claramente não gosta do Fernando Sobral, hein, gurizada. Fernando Sobral realmente, cara, não sei a que veio, né, não sei como que tá treinando também, né, não vou julgar, não tenho acesso aos treinamentos, mas é impressionante como o Fernando Sobral pouco é utilizado nesse Campeonato Brasileiro, né. O Thiago Santos acaba descendo para a zaga, e aí o próprio William Oliveira, quem fica fazendo essa função mais de cão de guarda. Ele também coloca o Sherman, né? Acho que se não me engano no lugar do Vini. O Curitiba passa a atuar sem centroavante, né? O Curitiba joga com Ronier e Pedro numa segunda linha, né? E aí deixa os zagueiros do Grêmio trabalharem à vontade, né? Para justamente o Curitiba tentar igualar numericamente os espaços, né? No primeiro e no segundo setor, né? E, enfim, acho que a tática do Curitiba deu certo, tá? Eu vou falar que a partida do Curitiba hoje foi louvável. Com um jogador a menos, o Curitiba deu trabalho pro Grêmio, não deixou o Grêmio confortável no jogo. Só que o grande problema é a questão da transição, né? Que aos 21 minutos, por exemplo, tem um exemplo claro disso. Quando o Curitiba retomava a bola, você vê que tinha o Pedro e o Ronier justamente nessa segunda linha que eu acabei de falar. E aí, nessa segunda linha, nessa segunda zona, tem 4 jogadores do Grêmio correndo para trás, tentando atacar essa zona. Um do Grêmio colado no Pedro Rocha, e ainda tem os 2 zagueiros, mas um cara aqui, um mano aqui que eu não sei quem é, não consigo identificar. Pode ser o Pedro Gabriel, lateral, não sei. Mais os 2 zagueiros e esse jogador atrás, né, numa zona
póstuma a que o Pedro e que o Rony estão postados. Então o Coritiba não conseguiu criar em transição. O Coritiba teve que criar associando. E, cara, criar associando com um jogador a menos é muito complicado, né? É muito complicado você conseguir associar, conseguir ter essa troca com um jogador a menos, né? Porque a equipe adversária sempre vai ter esse poder de marcação maior, porque é natural que ele tenha superioridade numérica, né? Obviamente que num campo vai ter superioridade numérica, mas dividindo o campo nas zonas, né? É natural que o time que tem um jogador a mais tenha superioridade numérica elevada na zona, né? Então fica muito complicado o Coritiba associar para tentar desequilibrar alguma coisa, né? O Rony tentava desequilibrar no drible, né? Algumas vezes conseguia, outras não, também um pouco inspirado hoje. Então, assim, o Coritiba até tentou, né? Não dá pra dizer que o Coritiba se retrancou, não, muito pelo contrário, aqueles 23 minutos a gente pode ver, por exemplo, tanto o Pedro como o Ronier, né? Que nesse momento estavam mais por dentro, né? Como eu falei, o Sherman aqui mais por fora, engatilhando, quase que fazendo uma igualdade, né? Os dois atacantes do Coritiba engatilhados nos dois zagueiros do Grêmio. Os dois laterais do Grêmio, você pode ver que estão engatilhados com os dois meias, que estão preparados tanto para saltar por dentro, se a bola vier por dentro, como saltar por fora, se essa bola vier por fora, né? Então, o Coritiba tava querendo o jogo, sabe? Bem ofensiva, né? Normalmente, quando você tem um jogador a menos, o natural é você fazer ou duas linhas de quatro e um jogador à frente, ou fazer o que o Mozart fazia bastante no ano passado, que é uma linha de 5 atrás, 3 jogadores mais à frente e um ainda, né, na referência, né? O Coritiba hoje fugiu disso. Acho que o Coritiba se postou dentro do que dava pra se postar. Acho que foi bem. Acho que o Seabra ele erra justamente tirando o Breno e colocando o Felipe Jonathan, mas enfim, futebol é feito de escolhas e foi a escolha que ele fez e dá pra entender porque tem, claro, essa escolha lá é pautada por uma estratégia que poderia dar certo, né? Acabou não dando, né? O Grêmio ainda chega a 2 gols anulados, né? 2 gols impedidos, né? Um do Wagner Leonardo, um impedimento um pouco mais claro, o outro cara, de quem que foi o Nardoni? Foi do Nardoni, né? Que o Pavon acho que tá impedido. Então, enfim, acho que assim, triste porque o Coritiba tinha capacidade de vencer esse jogo, né? Antes da expulsão, o jogo tava de igual para igual. Qualquer um dos dois lados poderia abrir o marcador, o jogo tava aberto, o Coritiba talvez fosse até ligeiramente superior ao Grêmio, mas claro, né? Como a expulsão, o contexto é outro, o jogo é outro, e aí o Coritiba não teve força para conseguir a vitória. O que mais teve nesse jogo? Teve a expulsão do Jaci. Caraca, o Jaci tentou matar o Amuzu. Que loucura, velho. Assim, não tem muito o que questionar, né? Os dois cartões vermelhos bem aplicado, né? A anulação dos gols do Grêmio também não tem o que questionar, né? Foi traçado a linha, aparentemente traçado corretamente, né? Pelo que eu vi na hora. Então, assim, não tem muito o que reclamar de arbitragem. Realmente o Bruno Melo vacilou. O Jaci também não precisava daquilo, né? O Jaci totalmente desgovernado, não precisava no final do jogo. E aí desfalca, né? O Coritiba lá em Vitória, porque o Sebastião Gomes volta, mas o Breno vai embora, e aí acho que naturalmente deve vir o La Vega. O Jaci também não joga, porque enfim, tomou vermelho agora. O Bruno Melo também não joga porque tomou vermelho. Vamos ver. E Vitória é um time embaçado de jogar lá, né? Fora de casa, o Vitória tem deixado bastante a desejar. Mas lá é complicado, velho. Lá é complicado. Vamos ver o que a gente consegue aí fazer. Claro que teremos aquela cobertura de sempre do Dali Coxa, né? Então, se você quiser, né, ficar por dentro dessas questões envolvendo o Alviverde da capital, você segue o Dali Coxa. E daí tu vai poder ter essa informação. Se tu não quiser, tu não segue, tu vai ficar perdido, pai. Tu vai ficar perdido nessa, pai. Essa é a realidade. É isso, gurizada. É isso que eu tenho pra falar. Acho que o Coritiba fez hoje uma partida louvável. Mesmo com um jogador a menos, o Coritiba trouxe perigo ao Grêmio, embora tenha tomado alguns gols. O Coritiba foi pra cima, não teve medo, até porque não tinha escolha, né? Não tinha escolha, tava perdendo o jogo. Ia fazer o quê? Enfim, gostei da atuação do Coritiba. Acho que com um a menos o Coritiba fez o que dava pra fazer. Né? Infelizmente, enfim, o jogo fica muito condicionado a essa expulsão. Né? Não sei se eu esqueci de comentar alguma coisa, provavelmente sim. Mas por hora é isso que eu lembro, é isso que eu printei aqui também, pra ilustrar. Valeu, aquele abraço, daí coxa sempre. E dá-lhe Grêmio também, né? Obrigado aí aos gremistas que estão colando aí no canal, tamo junto sempre. Valeu.